Espírito Santo vai estar me usando essa noite. E é exatamente sobre ele que nós estaremos falando hoje. Antes de abrirmos a palavra de Cristo, curve sua fronte e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos porque estamos aqui, Pai, reunidos. Senhor Deus, neste momento iremos abrir a tua palavra e eu irei transmiti-la ao teu povo. Por favor, Senhor, peço que o teu Santo Espírito possa estar me auxiliando, me ajudando e falando através de mim. Guia-nos no estudo da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem assistiu o culto da semana passada viu que a irmã Célia falou também sobre o Espírito Santo. E hoje eu estarei falando um pouquinho mais a fundo. Você aí que vai estar acompanhando a nossa live no YouTube, preste atenção no tema de hoje. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia em Joel 2, versículo 28. Vou ler. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Irmãos, aqui nós temos uma promessa feita há mais de 2000 anos atrás. Temos uma profecia onde Cristo nos promete derramar o seu Espírito Santo. Bom, se nós formos a Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18, o apóstolo Pedro, ele vai estar citando diretamente essa promessa feita por Cristo. Vamos lá. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém, irmãos? Neste início aqui, numa primeira leitura de Atos 2, versículo 17 e 18, dá-se a entender que a profecia de Joel 2, versículo 28, já foi cumprida. Mas se nós lermos com atenção, Pedro começa a falar assim, ó: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Lá em Joel ele diz, naquele tempo, naqueles últimos dias. Aqui no Pentecostes foi cumprida parcialmente a profecia. Foi só acontecida a chuva temporã. Ali foi só o começo. Nos nossos dias irá acontecer a chuva seródia, onde o Espírito Santo será derramado com muito mais poder, com muita mais abrangência. Bom, abra sua Bíblia em João 14, versículo 12. Meu irmão, se você não sabe aí onde fica João, é só voltando um pouquinho antes de Atos. É um livro antes de Atos. João 14, versículo 12. Diz assim: Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Semana passada a irmã Célia falou que Cristo estaria indo para o céu, mas não nos deixariam sozinhos. Ele enviaria um Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ali, Cristo falou para os discípulos em Atos 2, para que eles ficassem em Jerusalém até se cumprir a promessa do derramamento do Espírito Santo. E ali os apóstolos esperaram, ficaram. E o que aconteceu? O Pentecoste. E aí o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles jovens, sobre aqueles apóstolos, sobre aqueles discípulos. E mais de 3.000 pessoas foram batizadas em um só dia. Irmãos, hoje, no nosso tempo, quando o Espírito Santo for derramado sobre nós, muitas coisas faremos. Coisas maiores faremos. Cristo aqui está dizendo em João 14, 12. Aquele que crê em mim, coisas maiores farão. Mas de que forma podemos adquirir o Espírito Santo? De que forma podemos ter o poder do Espírito Santo? Eu gostaria que você abrisse 2 Crônicas 7, 14. 2 Crônicas está lá no Antigo Testamento.
Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvireis do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você deve estar estranhando um pouco de eu estar usando esse versículo para falar do Espírito Santo. Mas não. Esse versículo aqui vem falando sobre oração. E para nós aderirmos ao Espírito Santo, nós precisamos orar. Orar e muito, meus irmãos. Ele fala aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem são esses? São os cristãos. Somos nós que dizemos professar o nome de Cristo. E se denota uma condição, é uma condicional. Se lá no futuro, se você fazer isso, vai acontecer tal coisa. Então, se o meu povo orar, terá uma consequência. Qual é essa consequência? Cristo vai nos ouvir e vai nos responder. E aí ele continua. Se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvireis dos céus e perdoarei os seus pecados. Bom, os discípulos, eles só receberam o Espírito Santo depois que eles deixaram seu eu de lado, depois que eles deixaram seu egoísmo, depois que eles deixaram seus caminhos maus e depois que eles se converteram. A irmã White, para quem não conhece ela é uma profetisa da Igreja Adventista. Nós acreditamos, nós cremos que o Senhor deu o dom do Espírito Santo para ela, o dom profético. E ela vem falando que os discípulos só receberam o Espírito Santo a partir do momento que eles começaram a trabalhar em união, a partir do momento que eles começaram a trabalhar em unidade e Cristo se tornou a cabeça da igreja. Hoje, a gente só pode receber o Espírito Santo depois que nós orarmos, jejuarmos e nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. Não adianta a gente brincar de ser cristão, porque não dá mais tempo. Nós estamos vivendo as cenas finais. Nós estamos vivendo os últimos dias, assim como o profeta Joel disse, os últimos dias. E Cristo está ansioso para derramar o seu poder sobre nós. Abra sua Bíblia em Mateus 7, versículo 11, que eu vou te mostrar como Cristo está ansioso. Diz assim: ora, se vós que sois magos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Muitas vezes nós usamos esse versículo aqui para falar do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, Cristo está ansioso para nos conceder o Espírito Santo. Ele diz aqui, ó, quanto mais vocês que são mal, sabem dar boas dádivas, quem dirá o Pai, que é perfeito e não vai conceder o Espírito Santo aos seus filhos? Precisamos orar. Aqui, ó, no livro, Se Meu Povo Orar, na página. Só um minutinho, irmãos, que eu perdi aqui a página. Preste atenção. Nosso problema é que temos pensado sobre a oração, lido sobre a oração e até recebido ensinamento sobre a oração, mas simplesmente não temos orado. Agora é o tempo de entendermos que a oração é a fonte de todo o poder. A oração é uma das condições para que nós possamos ter o Espírito Santo. A oração é uma das condições para que nós possamos ter o Consolador e o poder. Olha aqui, eu diria que assim, nosso problema é que temos pensado sobre o Espírito Santo, lido sobre o Espírito Santo e até recebido ensinamento sobre o Espírito Santo, mas simplesmente não temos orado. A irmã White vai dizer que no livro Eventos Finais, esse livro aqui, irmãos, muito importante, se você tiver oportunidade, leia. Ela vai dizer que se os discípulos naquele tempo precisaram do Espírito Santo, quanto mais nós hoje precisamos. Hoje nós precisamos muito mais. E eu gostaria de ler uma citação dela, que diz assim: o derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã e glorioso por resultado. No entanto, a chuva seródia será mais abundante. Ao se aproximar o fim da ceifa da terra, uma concessão especial de graça espiritual prometida
a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito Santo é comparado à precipitação da chuva serôdia. E eu gostaria de ler outra parte com vocês, irmãos, que dizem assim: o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Se nós retornarmos lá em Joel, vocês verão que eles falam que o poder do Espírito Santo será derramado sobre todos, jovens, crianças, idosos, não importa a sua idade, você pode receber o Espírito Santo. Desde que você ore e peça a Deus e se converta dos seus maus caminhos. Mas quem é que pode converter? O Espírito Santo. Quem é que pode convencer? O Espírito Santo. Lá em João, Cristo diz que o Espírito Santo irá nos guiar em toda a verdade. Irmãos, hoje, como nunca, nós precisamos clamar, suplicar a Cristo pelo Espírito Santo. Ainda no livro Eventos Finais, eu vou ler com vocês. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje, mais ainda. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é encarada como estando no futuro. Porém, é o privilégio da igreja tê-la agora. Temos que buscar, orar por ela, crer nela. Precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossos pedidos ao trono. Vocês acreditam que o fim está próximo? Vocês acreditam que já está voltando? Vocês acreditam que nós necessitamos do Espírito Santo agora, mais do que os discípulos necessitaram? Sim, irmãos, nós necessitamos. Mas sabe em qual momento a igreja vai receber a chuva serôdia? Sabe em qual momento a igreja vai receber o derramamento de bênçãos do Espírito Santo que Cristo nos promete? A partir do momento que ela deixar o seu eu de lado, a partir do momento que ela parar de brigar por dons, achar que seu dom é maior, achar que o dom do irmão é menor. E a partir do momento que parar de brigar por cargos, a partir do momento que você achar que é superior que seu irmão, parar de achar que é superior que seu irmão, aí o Espírito Santo será derramado na igreja. E aí a igreja será reavivada e reformada. Haverá uma reforma e um grande reavivamento. Preste atenção, não são todos que vão receber o Espírito Santo, mas apenas aqueles que se humilharem e se converterem. A irmã White vai dizer isso aqui ainda no livro. Uma coisa importante que ela diz sobre Satanás. Sabe por que hoje a igreja não tem o Espírito Santo? É porque nós nos preocupamos muito com as coisas mundanas. Nosso coração ainda está conectado a essa terra. Na verdade, ele nunca deveria estar conectado a esse mundo, porque nós não somos daqui. Somos peregrinos. Estamos peregrinando rumo ao céu, rumo à eternidade. E ela diz assim, ó: não há coisa alguma que Satanás tema tanto quanto que o povo de Deus desempeça o caminho, removendo todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja enfraquecida. É nossa obra hoje entregar a vida a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério, pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Já estou aqui partindo para o final. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu repito, hoje nós necessitamos do Espírito Santo. Vocês não veem o que está acontecendo? Vocês não veem que a natureza está gritando, está clamando que Jesus Cristo vai voltar? Vocês não veem também que o lado espiritual está declarando que Cristo está voltando? Mas nós insistimos em brincar de ser cristãos. Nós insistimos em brincar dizendo que temos o poder do Espírito Santo, mas na verdade não temos. Sabe por que não temos, irmão? Porque a partir do momento que a igreja receber o Espírito Santo, o evangelho será pregado em todo o mundo. Então se cumprirá a mensagem do Ide. Ide, pregai o evangelho para todas as nações, para todas as línguas, para todo o mundo. Nós não temos o Espírito Santo ainda, infelizmente. Porque nós precisamos orar, nos humilhar, nos converter dos nossos maus caminhos. Mas isso, primeiro você se prepara individualmente. Depois você se reúne com o povo. Lembre-se, irmãos, a partir do momento que a gente se unir
em unidade, e Cristo for a cabeça, a partir do momento que a gente deixar o nosso eu de lado, haverá possibilidades ilimitadas para nós pregarmos o Evangelho. Então se cumprirá Mateus 24:14, que diz assim: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando o Espírito Santo for derramado em grande proporção, quando a chuva serôdia cair sobre a nossa igreja, irmãos, então virá o fim. Quem tiver o Espírito Santo terá. Quem não tiver, infelizmente, não terá a possibilidade de ter. Mas lembre-se, ainda há tempo de nós buscarmos o Espírito Santo, de nós nos consagrarmos e então cumprirmos a obra que nos foi dada, que é pregar o Evangelho a todo mundo. Espero que hoje Jesus tenha falado do seu coração, que Cristo tenha falado do seu coração e que essa mensagem possa fazer diferença em nossas vidas. Há muito tempo eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo para a igreja, porque isso fala no meu coração também. Então, queria repassar à igreja. Sobre o Espírito Santo, irmãos, tem muita coisa que a gente tem a aprender ainda. Tem muita coisa. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, dias, aprendendo sobre o Espírito Santo, porque ele é o Consolador. Ele é que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é que está fazendo a obra aqui na Terra. Mas haverá um momento em que o Espírito Santo será retirado da Terra. E aquele que estiver selado com o Espírito de Deus terá. E aquele que não tiver, não terá. Infelizmente, irá se perder. Irmão, de que lado hoje você quer estar? Daqueles que têm o Espírito Santo ou daqueles que não têm? Lembre-se, há tempo de buscar. Mas haverá um momento que não haverá tempo. Estamos vivendo as últimas cenas. Então vamos lá, encarar, para que Cristo volte logo. Não adianta a gente ficar falando, eu quero que Jesus volte, eu quero que Jesus volte, mas a gente não se prepara. Então que hoje, vou pedir para o Daio colocar aí o hino Som de Chuva no YouTube. E eu gostaria que neste momento, que o Daio vai compartilhar aí o hino, você estivesse fazendo uma oração de entrega a Cristo, uma oração de perdão, pedindo que ele conceda o Espírito Santo sobre você. E quando a igreja tiver todo o Espírito Santo, então virá o fim. Sopra teu vento sobre o deserto sem vida. Minha alma sedenta procura teu rio de água viva. Som de chuvas abundantes eu já posso ouvir. Essas nuvens carregadas de poder, como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá. Pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem saciar minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Essa chuva do Espírito Santo vou me molhar. Nesse rio de avivamento vou mergulhar. O que tenho visto é a ação de gotas no teu poder. Estou bem seguro, tu tens muito
mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir. Não se cansa tua igreja de pedir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá. Pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem saciar minha sede de viver, transformando minha vida de poder. Essa chuva do Espírito Santo não me molhar. Esse rio de avivamento não mergulhar. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva vem. Como chuva vem, irmãos, o Espírito Santo virá. E no momento que eu disse que ainda nós não temos o Espírito Santo, é que nós não temos ele ainda como chuva serôdia, porque senão a obra já teria sido cumprida. Neste momento, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado pela palavra que foi passada aqui. Senhor Deus, pedimos que a nossa igreja possa ser cheia do Espírito Santo, Senhor Deus, que a gente possa cumprir a obra de levar o Evangelho a todo mundo. Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos usando diariamente, Pai, através dos nossos atos, mas que o Senhor seja o centro de tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Muito bem, obrigado, irmã Lívia. Obrigado a todos aí, irmã Nails.